Ah, Diário de bordo, 2020-1209. Na verdade, não sei nem por onde começar direito, porque quando comecei a mexer no código, eu comecei a fazer várias tarefas ao mesmo tempo, e eu fui mexendo em algumas, umas e outras. Então, eu vou fazer, nesse vídeo em particular, eu vou fazer uma coisa diferente. Ao invés de eu explicar exatamente o que eu fiz, eu já vou começar a reportar o GitHub, usar um pouco mais para justamente mostrar a evolução do código. Então, já começar a fazer uma coisa que eu estava querendo fazer lá em fevereiro, mas eu já vou antecipar, porque eu fazia um pouco, fazia um commit, fazia mais um pouco, mais um commit, e algumas coisas foram acontecendo. De lá para cá, o que eu percebi, primeiro, é que o phaser do tutorial, isso é uma coisa importante, até depois eu vou marcar, o tutorial ele usa a versão 3.11 do phaser, que algumas funcionalidades não estão ali. Uma delas é a detecção de colisão por detalhes pequenos, que era exatamente o que eu queria. Eu estava, como eu falei no vídeo passado, também um vídeo bem longo, que eu vou tentar reduzir, ou se for o caso fazer vários vídeos, e nesse vídeo eu estava simplesmente fazendo colisão por camadas. Então tinha a camada de terreno e a camada de arcas, que é a camada dos prédios. E eu queria que ele fizesse um efeito de passar por trás como se a arca tivesse de fato levantada, né? Então eu tenho a cena, eu tenho o personagem, ele passa pela frente, mas ele passa um pouquinho por trás, assim, só ficando o rosto visível. E eu não estava conseguindo fazer isso. E me lembrei que quando a gente estava mexendo das outras vezes, na outra ocasião, lá o ano passado, a gente também teve o mesmo problema, atualizar a versão do Phaser. Então aí eu já aproveitei, olhei a última versão, a versão já é 3.24.1, agora quando eu estou gravando esse vídeo, e já para aproveitar, como eu estava atualizando muitas vezes a página, estava acontecendo de ele ir lá buscar o arquivo do Phaser, baixar, carregar meus arquivos locais, baixar o arquivo do Phaser e às vezes estava já demorando um pouco mais. Minha internet, vocês sabem, minha internet de casa não é aquela maravilha toda. Então, quando eu queria que o personagem fizesse, ó, tem até barulhinho, ó, bonitinho. Não tá aquela maravilha toda, tem um pouco de eco até no som, ó. Já fica chato, mas eu queria esse barulhinho aqui, que é de detecção de colisão e uma reação enquanto isso, e aí já tem um efeito sonoro. Então, eu comecei a acumular tarefas. Mas voltando, eu queria fazer esse efeito aqui, ó, onde ele pudesse caminhar por trás do prédio. Deixa eu até ganhar um pouco aqui, porque às vezes a resolução do vídeo não é tão interessante. Ah, ainda tá borrado, eu não fiz isso. Ó, tá vendo? Ó? Ele caminha sem fazer colisão, como se estivesse caminhando por trás da parede. E isso não estava funcionando. Daí quando eu atualizei para 3.24.1, passou. Já aproveitei e baixei o phaser.min.js, que é um arquivo onde eles reduzem o tamanho do JavaScript para que ele fique otimizado para rodar melhor no navegador, ter um tamanho menor, mais fácil de baixar, etc. E eu já coloquei isso no meu repositório. Lá na frente isso vai ser importante, porque quando a gente transformar isso no PWA, transformar em um jogo, um aplicativo que vai instalar no Android, no Chrome, desktop e tudo mais, ele vai baixar todos os arquivos e guardar numa cache local. Então essa cache eu também vou colocar a biblioteca do Phaser. Então eu já aproveitei, já fiz isso, então eu vou mostrar depois a evolução. Então primeiro eu vou passar uma geral do que está acontecendo no jogo, tirar um pouco de resolução só para mostrar. Ele continua caminhando, não tem nada demais. Só que agora ele bate, gera um efeito sonoro. Eu procurei ali, eu até coloquei ali na minha tarefa qual é. Eu achei um catálogo lá com 100, 70 sons tipo ficção científica. Alguns bem interessantes. Eu gostei mesmo da coletânea. E aí ele passa um pouquinho para trás, ó. Ele consegue se esconder e mesmo assim eu consigo fazer colisão. Para chegar nesse ponto, então, eu atualizei a versão do Phaser, aproveitei e baixei o arquivo, né? É um arquivo só de um pouco menos de 1 MB do próprio Phaser, para fazer toda a parte de funcionalidade. Também coloquei já som, aí eu melhorei essa parte de colisão, uma vez que já estava fazendo isso, melhorei essa parte, já coloquei o som e fui fazendo várias coisas. Para, então, melhorar. Então, o que eu tenho é que desde o dia 9 eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco tarefas. Quando a tarefa era relacionada a alguma tarefa, algum commit relacionado a alguma tarefa, então eu colocava aqui o número certinho. Isso é um costume que eu vou fazer sempre para isso. Então, olha só, adicionei o phaser mínimo. Então, para quem quiser dar uma olhada, depois eu vou colocar também ali na descrição.
Eu só mudei o título, mas uma coisa interessante, então ao invés de eu baixar do site, lá onde está disponível, eu baixei o arquivo e botei numa pasta já de JS. Então, deixa eu só mostrar aqui na terceira aba. Então, eu estou organizando da seguinte forma. Eu tenho o index da HTML que está na raiz lá por causa do GitHub Pages, final do último vídeo. Eu tenho uma pasta de assets, onde estão os PNGs, ou o áudio, depois eu vou falar daqui a pouco sobre o áudio, as figuras, o JSON, que é o meu tilemap, então tem uma parte onde só tem os recursos, e aqui tem o JS, onde eu vou colocar só os códigos, e aí eu vou começar a separar. Daqui a pouco eu falo sobre a separação, que é a preparação, que é o último commit que eu fiz. Mas o Phaser está aqui. Então, esse é um código onde é a biblioteca do Phaser, que é o framework, onde vai estar tudo. Claro, ele está otimizado, então, como dá para ver, é quase ilegível. Mas eu peguei do site oficial, ó, tudo bonitinho. Voltando então, esses vários commits, eles foram para isso. Alguma coisa de ignorar do sistema operacional, porque o meu fazia clique em nenhum desktop.ini do Windows, então ele foi colocando alguns arquivos. E aí era terminar a detecção de colisão, que era o que eu queria. A minha detecção de colisão estava por camadas. Aqui ele só está colocando umas vírgulas. Depois eu mostro também outra coisa, depois, né? Tudo depois. E aí eu tirei então a colisão que era por apenas número do ID, e agora eu consegui colocar uma propriedade. Então, lendo lá do JSON, segui do Michael Hadley, eu segui o tutorial, e lá ele diz para em cada bloquinho eu tenho que colocar um atributo sendo usado ou não, ou seja, se o valor binário vai ser verdadeiro ou falso, eu tenho que ter esse atributo. Se não tiver esse atributo, ele reclama, e às vezes não funciona. Aí a sequência muda. E aí sim eu consigo fazer a colisão apenas com as arcas. Então ele bate. E aí no meu mapa, voltando aqui para a primeira aba, então o prédio, na verdade, ele está seccionado aqui na metade. Na verdade, daqui são 6 blocos. 3 blocos em cima e 3 blocos embaixo. E aí eu configurei lá no aplicativo, que os blocos de baixo têm colisão e os blocos de cima não têm colisão. Então eu consigo fazer esse efeito de ele caminhar por trás, fazer bonitinho. Aí é uma outra coisa. Eu também não sabia, eu fui descobrindo. Com a Júlia e com a Sabrina aconteceu a mesma coisa agora de noite. E à medida que eu fui passando, eu fui descobrindo isso. A sequência com que eu disponho os objetos, com que eu escrevo no código, é a sequência com que eles vão aparecer. Então, primeiro eu coloquei um terreno, que é a parte de trás. Depois eu coloquei um personagem e depois eu coloquei as arcas, os prédios. Porque eu tinha colocado terreno, arca e personagem. O personagem era o último. Então ele estava fazendo o terreno, o prédio e o personagem. Então, ao invés do personagem passar por trás, ele passava pela frente. Como se ele estivesse pisando em cima do telhado. Não faz muito sentido. Então eu inverti. Eu coloquei primeiro o terreno, o personagem e a arca. E aí eu consigo fazer esse efeito aqui, ó. Porque ele está como se fosse considerar ainda camadas, eu tenho o terreno, o personagem e os prédios. Aqui, claro, ele não vai passar por cima, não vai passar por cima porque vai gerar a colisão antes ele possa andar por cima. Então, a ordem com que eu disponho os objetos, a sequência no código, faz a sequência da apresentação. No código da Júlia e da Sabrina, elas tinham colocado o céu e os blocos, que eram por onde o astronauta, o personagem dela passar, elas tinham colocado antes. Então, na verdade, o personagem estava batendo em alguma coisa que não estava visível. E foi no exemplo delas que daí eu consegui mudar no meu, certo? Deixa eu voltar para cá. Então, eu estou passando uma geral porque, como eu falei para vocês, tem várias coisas que eu estou fazendo e já eu não quero mais só dizer faz isso, faz aquilo, porque algumas tarefas elas estão próximas, por exemplo, a 12 e 19. A 12 é reagir a uma colisão, só que a minha reação de colisão é tocar um som, né? Porque a minha não vai ter um placar, por enquanto não tem placar. Não vou coletar um objeto de um inventário, não vai, por exemplo, apertar um interruptor para acender uma luz. Não está acontecendo isso. A única coisa que está acontecendo realmente é fazer um barulho e bater na parede. Voltando para cá, então, detecção de colisão. Vamos lá. Foi o que aconteceu de mexer nesse rolar e dizer aqui, eu
coloquei. Esse código aqui ele vai mudar um pouquinho, porque eu tenho que colocar uma função, e aí sim eu quero falar daqui a pouco. Então aqui nesse código onde eu refiz a disposição deles, então aqui menos e aqui mais, ou seja, o código que foi removido aqui, o código foi adicionado, dá para ver justamente isso. Eu reposicionei as linhas para que a colisão acontecesse depois que eu apresentasse todas as camadas do personagem e camadas de terreno. Foi tentativa e erro, chegou uma hora que daí estava funcionando bacana, e aí eu entendi o que aconteceu. Eu coloquei também só um comentário, tem um site aqui do Buildbox com 13 sites, e desses sites tem muita referência de sons sem problema de direito autoral, alguns grátis, Creative Commons, várias coisas. E foi de lá um deles que eu baixei, e muita coisa, tá? Então tá lá no README. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção hoje, que eu acho que é a coisa mais importante, é a preparação para N cenas. Eu tenho um jogo que só funcionava para uma cena e agora eu quero ter N cenas. E eu tenho que preparar a aplicação para isso. Então, sim, aqui o que mudou? Aqui, sim, eu quero chamar a atenção. O index.html, ao invés de dizer que o script, que vai chamar o index.js, no meu caso, ele deixa de ser um código em JavaScript e ele passa a ser modular. Tá? Isso é essencial. Sem isso não vai funcionar. Onde eu tenho que dizer que não é um HTML chamando um JavaScript. Agora vai ter um HTML que chama um JavaScript, que chama um JavaScript, que chama um JavaScript e assim segue. Então eu vou ter vários JavaScripts na forma modular. Primeira coisa essencial, não pode esquecer. Tem que colocar como tipo modular. Dando o exemplo ainda da fase retrasada, a gente demorou quase 2 semanas para descobrir essa palavrinha mágica aqui. Outra coisa é quando vai mexer nas cenas, que daí o meu index eu já fui separando, é que meu index.js ele só vai ter a estrutura básica do jogo. Ao invés de mostrar aqui, deixa eu já mostrar o código final. Só um pouco, deixa eu voltar aqui para jogo web. Então o index ele já ficou bem mais enxuto, onde aqui na linha 6 eu apenas carrego o phaser, carrego antes de tudo, por isso que ele fica no cabeçalho, para que eu possa depois usar. Então, eu poderia colocar depois, tá? Lá no curso do Rocket City, eles recomendam colocar depois. Eu não lembro de cabeça por que ele tem que ficar aí, tá? Depois eu vou mudar qualquer coisa e ver se funciona melhor, mas se não me engano tem alguma restrição. Enfim, tá aí. Por enquanto, qualquer coisa eu vou dar uma olhada para melhorar. Lembrando que é bloqueante, aquela história toda. Mas, de qualquer forma, então o phaser, na sua versão mínima, naquele arquivo já sem espaço, sem enter, sem nada, ele está aqui, então já estou carregando, já está dentro do meu repositório, daí eu congelo uma determinada versão, que é a 3.24.1, e aí eu começo a trabalhar apenas com essa versão. E o script, que é modular. Então, ambos estão na pasta JS, e essa pasta vai começar a ganhar volume à medida que eu for trabalhar as cenas. E aí tem o index. Desse index, que antigamente era onde já tinha a primeira fase, agora eu separei em 2 arquivos. Então aqui está o phaser, que eu fiz, e aí tem o index. E o index vai ter apenas a configuração do phaser em si. Aqui a partir da linha 3 tem uma configuração. De novidade, eu não digo quais são agora preload, create, update, porque não é uma única cena, então eu apenas digo que existe uma cena. Então, na linha 1, então eu vou colocar importação de arquivos no começo do arquivo e exportação no final. Ou seja, a cena 1 eu estou importando de um outro arquivo, por isso que aqui o nosso JavaScript agora passa a ser modular. Ok? Então aqui está o default arcade, aqui está tudo igual. Então eu tiro aquela parte das cenas, da definição de cenas, para a definição ficar tudo aqui dentro. E aí eu tenho uma cena 1 que é importada daqui. Certo? Então ao abrir cena 1, o que eu tenho agora é que eu defino uma cena de fato. Então essa primeira linha eu estou dizendo explicitamente que ela é um arquivo que tem uma cena. Antes eu tinha um arquivo que tinha um jogo, né, o game, e a game scene. Aqui não, agora eu tenho um arquivo que tem o game e eu tenho um arquivo que tem a scene, a cena. E aí todas as variáveis que eu for usar em várias funções, eu tenho que declarar fora para que elas fiquem globais. Pensei várias formas de resolver isso. Por enquanto,
é aquele temporário que talvez fique definitivo, mas por enquanto está ficando aqui, porque algumas dessas variáveis aparecem em outros lugares, eu estava tendo reclamação lá no console, e por causa disso eu estava declarando elas. Então o mapa, os tilesets, o terreno, as arcas, o player, que é o jogador, a parede, porque a parede é o som, não ficou boa essa variável, né? Mas a parede é o som que toca e os cursores, que é o direcional. Então tudo foi declarado. Então tudo que era var alguma coisa, ou seja, a declaração de variável que ficava dentro das funções, eu tirei e separei agora, também como foi com a cena e o jogo, eu coloquei agora todas as variáveis aqui fora. Claro, aí para quem já mexe com JavaScript há mais tempo, considerar se usar o let ou usar o var, em algum caso der para usar constante, mas por enquanto eu deixei dessa forma, por enquanto definitivo, né? Aqui eu mudo um pouco, se vocês viram lá no curso de JavaScript sobre binding, que é eu dar um nome a uma função. Então antes eu dava o nome da função que eu chamava function, preload, abre, fecha parênteses, abre e fecha chaves. Aqui não, aqui a cena 1, como a cena 1 passa a ser um objeto específico, de uma cena em específico, porque eu vou ter agora N cenas, duas ou mais, na verdade, claro, meu jogo tem que ter pelo menos 3 cenas, a tela de abertura, pelo menos uma fase e a tela de encerramento. Bom ou ruim, né? Game over, final do jogo, alguma coisa assim. Então, a cena 1, que agora passa a ser um objeto em especial, como está ali na linha 1, ele vai ter uma função, que é a cena 1.preload, que é igual a uma função. Então, aqui eu estou fazendo um bind do JavaScript. Não muda o código em si, então eu carrego o terreno, carrega isso. Já vou aproveitar, já que o código está aqui, então eu vou carregar um áudio também. Arquivo OGG eu não testei, eu só testei no Chrome, eu tenho que testar no Safari e em outros lugares, porque eu sei que Firefox e Chrome não tem problema nenhum em tocar OGG. O ideal seria MP3, porque daí praticamente qualquer um vai funcionar. Eu vou testar isso no Safari e ver se funciona, é uma coisa que eu esqueci. Tá? Qualquer coisa eu converto, vejo se tem outro. É só porque eu peguei originalmente de um OGG. Se for dar preferência os dois funcionarem, eu ainda vou preferir o OGG, tá? Em termos de codec ele é melhor para o jogo. Então eu tenho aqui a definição do create. Então aqui de novidade, agora eu tenho uma variável chamada parede, que eu declarei antes, né? Por isso que é var parede. Eu adiciono um som e só quando for necessário eu vou tocar esse som, que eu vou falar daqui a pouco. Todos os var que eles desaparecem, né? Porque eu já tinha declarado lá em cima. Então primeiro eu vou, olha só, eu vou colocar o terreno, create, static, layer, então eu boto o terreno, eu boto o personagem e depois boto as arcas. E aí sim, eu defino que nas arcas eu vou ter um atributo chamado collides, que se ele estiver verdadeiro, realmente vai ter a colisão. O personagem não pode passar de toda a cena, depois eu tenho que fazer ele maior que a cena, por enquanto eu não fiz. Isso eu vou deixar provavelmente para o próximo vídeo, eu acho que hoje já vai ficar muita coisa. Então para o vídeo de sexta eu quero fazer cena, música de fundo é mais fácil que efeito sonoro. E cena maior e câmera. E seguir câmera é relativamente fácil, na verdade são só 2 linhas de código. Tá? Só dependendo se o jogo tiver alguma particularidade, mas se não, se for padrão, se for um timestamp maior que a cena ou um desenho mesmo feito à mão maior, é só isso. E aqui, o que muda então na colisão entre o player e as arcas, que aqui fechava já o código, agora eu vou adicionar um método, hitArca. Toda vez que um player bater numa arca, bater num prédio, ele vai disparar um método. Então já deixa eu clicar aqui, ó, ele já vai destacar, mostrar, etc. É bem bonitinho. GitHub está fazendo um ótimo trabalho. Vamos saltar para cá, perfeito. Olha que coisinha, cuti. Então, quando um player bate numa arca, simplesmente venho aqui e parei de play. Parede era um som que eu já tinha carregado no preload, eu já tinha definido como out no create, então é só play. Então o que acontece é que ele vai fazer isso aqui. Isso aqui é barulho de bater em metal, só que ele está dando
repetidas vezes. Isso é uma coisa que eu também quero chamar a atenção. Toda vez que eu colocar no update algum método, ele vai rodar a cada frame por segundo. Então, se eu estiver aqui rodando a 60 frames por segundo, isso me dá um cliquezinho para cima. Talvez esse clique, por mais breve que seja, eu pegue 3, 4, 5, 6 frames. E aí dá esse efeito repetitivo. Ok? Voltando para lá, eu acho que não tem mais muita novidade em termos de código. É isso. Certo? Por final, e aí eu exporto a cena. Exporto a cena. Então, esse arquivo todo está declarado. Então, olha, voltando. Então, eu defino uma variável, que é um objeto cena. Coloco aqui todas as variáveis. E no final, eu exporto. Eu deixo ela disponível para que outros arquivos JavaScript possam incorporar todo esse código aqui. Lembrando, sempre import no começo e export no final. E aí, quando eu pego no index, vamos lá, aqui no index, eu vou importar a cena 1 e aí eu posso definir uma cena 1. Se eu quiser fazer um segundo arquivo, uma segunda cena, eu coloco o import cena 2, from cena 2, o arquivo, e eu coloco scene. Como isso aqui é uma lista, porque está entre colchetes, é só colocar cena 1, vírgula, cena 2. E aí lá fazer toda a cena 2, e aí fazer, depois só tem que, a pegadinha, a parte de mais complicada quando tem várias cenas, é fazer a transição entre elas. Se em algum momento eu tenho que parar o placar, eu tenho que parar a movimentação dos personagens, eles continuam se mexendo, não continuam. Então depende muito do jogo, como é que ele vai funcionar. No meu, eu quero fazer que ele entre numa arca. Então ele entra numa cena, a cena normal deve continuar rodando, né? Se tiver alguma pessoa caminhando, ela tem que continuar caminhando. Eu entro num prédio, interajo com alguém, troco algum pertence, algum objeto, alguma coisa, compro, né, troco mercadorias, e aí eu saio e eu tenho que voltar para esse mundo, né, a cena onde está tudo rodando. Ok? E aí eu fui fazendo várias coisas, só quero chamar a atenção como é que eu estou trabalhando, então eu estava testando o Gitpod estava funcionando muito bem, só queria fazer o teste, eu vi que muitos estão usando Visual Studio Code, então eu também vou usar ele também um pouco. A vantagem é a velocidade, tá roda melhor por causa da minha internet, Vivo Fibra. Meu Deus do céu, ainda vou ser processado, vou cortar esse áudio aqui. Mas eu queria mostrar algumas coisas legais para quem estiver no Visual Studio Code ou mesmo no outro, coisas que estão me ajudando bastante. Então, uma delas é o Git History, para quem quiser, é uma extensão que eu estou usando aqui. Deixa eu mostrar para cá. Vamos lá. É esse ícone aqui. E aí eu consigo ver um histórico de como está acontecendo no meu repositório. Né? Isso. Então, agora que eu começo a ganhar um pouco mais de volume, de commits, histórias, eu começo a fazer coisas assim. E depois, para quem quiser, eu quero fazer isso também lá na frente, é colocar tag, marcadores, para eu ficar me lembrando. Então, por exemplo, a partir desse ponto eu comecei a mexer com som. Então, eu poderia colocar uma tag chamada som. E aí, toda vez que eu me lembrar, ou for procurar, eu sei que a partir daquele ponto eu já tenho suporte a som. Vamos lá. Identity Block Highlighting. Bem legalzinho, super simples, super simpático e me ajuda muito para mexer com JavaScript. No Python é fácil, porque ele é indentado, mas JavaScript eu abro e fecho, então às vezes eu não lembro, não está bem formatado. Então, essa é uma extensão que me ajuda bastante. E essa outra extensão que é, para mim, uma das mágicas, que sem ela ou alguma outra, um auxiliador de formatação, eu estou realmente perdido para trabalhar com JavaScript. Eu preciso muito. Mas e tem me ajudado bastante. Então, toda vez que alguém me mandar um código, eu vou passar, porque já está automático no meu. Tá? Eu acho que foi a mesma coisa que eu fiz no caso do Gitpod, que é a parte de formatação automática, toda a formatação automática, tudo está passando pelo Prettier. Então, eu estou realmente usando bastante. E a outra coisa é o GitLens, que hoje é um dos meus essenciais. Eu não consigo mais trabalhar sem. Certo? Então, deixa eu baixar, por exemplo, se não vou baixar o index, por exemplo. Então, eu tenho esse arquivo, e aí eu tenho várias informações. E aí eu quero chamar a atenção que uma das coisas legais é o Git Blame. Para quem não conhece, o Git Blame, que é reclamar que é solicitar qual é
o commit, ou qual é a versão de cada uma das linhas. Então, na hora que eu marco aqui um git blame, eu sei que cada uma das linhas, quando ela foi modificada. Então, por exemplo, essa definição aqui de phaser auto, eu sei que é uma configuração antiga, que é uma parte que eu não mexi. Foi lá, por isso que é importante a mensagem do git ser boa. Toda vez que for fazer um commit, for colocar uma mensagem, antes de clicar o check e depois sincronizar, é importante botar uma mensagem clara para depois poder recuperar. Então, há 2 semanas atrás, eu tinha feito, iniciar o tutorial do Phaser, a coisa mais básica possível. Essas linhas estão aqui, então são coisas que eu não mexi mais. Agora, por exemplo, a parte de o Game Container, que era uma palavra que eu tinha feito, é coisa de 5 dias atrás. E esse de importar a cena foi coisa, ele até marca quais são todas as linhas, foi uma coisa que eu fiz há meia hora atrás, quando eu estava terminando o commit para depois publicar, jogar no GitHub, sincronizar para eu começar a gravar. E aí eu consigo ver uma história linha por linha. Então o GitLens faz muita coisa. Tanto é que o Cena 1 provavelmente vai ser todo novo. Ó, ele é todo novo. Eu acabei de fazer ele. Então ele só está aqui em preparar o jogo para N cenas. Vamos ver o index aqui só para complementar. Olha que bonitinho. Então eu consigo ver tudo que foi modificado e tudo que é novo. E aí, à medida que eu vou trabalhando, eu consigo ver a evolução, consigo ver coisas acontecendo e consigo acompanhar, certo?